Queremos cumprimentar nossos queridos amigos, nossos irmãos em Cristo, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa mais um programa, Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos na lição 13. Olha, já concluímos então, podemos assim falar, uma série de lições, ou seja, os 3 primeiros meses do ano. Nós estamos concluindo agora com essa lição que estaremos estudando agora no dia 30 de março. Então, praticamente o penúltimo dia do mês de março, findando assim, então, os 3 primeiros meses desse ano de 2014. E o tema desta aula, o legado de Moisés. O legado de Moisés, então, é a 13ª aula desse trimestre, E ele está registrado como base, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, é o texto áureo desta lição, que diz assim: Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu ele o seu vigor. Então, Moisés, 120 anos, já era um homem bastante vivido e a Bíblia relata que ele não perdeu aquele vigor físico que ele tinha e também os seus olhos não se escureceram. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, Moisés, então, foi um dos maiores nomes registrados, então, na história do cristianismo. Então, Moisés, essa pessoa, e ele foi um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo, que vivia cativo no Egito, estava debaixo da opressão dos egípcios, e Deus então o chamou, e ele foi um instrumento de Deus então para retirar o povo daquela opressão. Israel então ele precisava de uma identidade. Israel ele precisava de uma cultura própria. Olha só, Israel precisava também de uma língua, de valores, de leis, pelas quais seriam regidos, E Moisés, então, foi usado por Deus, para dar tudo isso à nação de Israel. Sem dúvida, quando os hebreus foram para o Egito, eles tinham a sua identidade, tinha os seus costumes, mas 430 anos vivendo ali, com certeza aqueles valores iam se perdendo ao longo do tempo. Sem dúvida, foi um grande desafio para Moisés, apresentado por Deus a Moisés. Falou assim: olha, você será a pessoa responsável para libertar o meu povo. Então eu vejo como um grande desafio, mas algo que lhe parecia impossível até, mas a promessa de Deus é poderosa, e Deus afirma, fala assim: olha, eu estarei com você. Essa era a garantia que Moisés tinha, da presença de Deus estar com ele, estar sobre ele. E a Bíblia testifica, então, da vida de Moisés, relatando que ele foi fiel em toda a sua casa. Olha só, então que testemunho maravilhoso que a Bíblia descreve de Moisés. E a Bíblia também chama-o de meu servo, e servo também de Deus. Então, quantas características, quantas qualidades atribuídas a Moisés. Se há, então, alguma coisa de valor transcendente que os líderes
podem então deixar aos seus sucessores, sem dúvida, é o seu legado, né? Então, quando a vida então chegar ao fim, né, como você gostaria de ser lembrado, né? Que legado você vai deixar, né? Que legado você quer deixar? Então são indagações que nós podemos estar fazendo para nós mesmos essas indagações, né? Pois a Bíblia também apresenta algumas histórias, né, de reis de Israel que quando eles morreram, a Bíblia fala que eles não deixou de si saudade. Olha só, né? Então como nós gostaríamos de ser lembrado, né, quando nós partirmos para a eternidade. Então, sem dúvida, né, alguma, né, se há algum valor, né, transcendental que uma pessoa pode deixar, né, para os seus liderados, né, para aquelas pessoas que o cercam, sem dúvida nenhuma então o seu legado, né? Então vamos estar meditando aqui na palavra de Deus hoje, né? A lição apresenta 3 capítulos e queremos descorrê-los durante esta aula, durante esses minutos que temos aqui para falar um pouco a respeito desta lição gloriosa. Bom, o primeiro capítulo vem tratando sobre os últimos dias de Moisés. Olha só, o primeiro subtópico desse capítulo vem falando acerca das palavras de despedida, né? Então, a peregrinação no deserto, ela tinha chegado agora ao fim, né? Agora o povo, né, estava pronto para entrar na terra de Canaã, né? Estava ali nos limites, né? Ou seja, nas fronteiras, né? Quem sabe já avistando, né, de longe, né, aquela terra que Deus havia prometido aos filhos de Israel, né, prometido a Abraão e aos seus descendentes, né? Então vale ressaltar que a geração, né, essa nova geração, né, na sua maior parte, olha só, não tinha lembrança da primeira Páscoa, né? Eles também não tinham lembranças da travessia do Mar Vermelho, né? Nem a outorga da lei ali no Monte Sinai, né? Então os discursos que Moisés narrou, né, que está narrados aqui em Deuteronômio, né, foram proferidos durante, né, os 2 meses que Israel passou então acampado na planície, né, de Moabe, isso por volta ali do ano de 1451 a.C., né? Então o propósito de Moisés ao proferir então essas palavras, ao proferir esses discursos a essa nova geração, né, de Israel, antes de entregar então o comando, né, a Josué e para efetuar então a conquista de Canaã, o propósito foi para exortar, foi para instruir os israelitas a respeito, primeiro, dos atos poderosos de Deus, né, e as suas promessas, né? Moisés queria que o povo tivesse isso em seu coração. Em segundo lugar, seus deveres segundo o concerto, então era instruí-los dos deveres que os israelitas tinham segundo o concerto. Em terceiro lugar, da necessidade de dedicar-se ao Senhor, né, para andarem nos seus caminhos, né, amá-lo e honrá-lo de todo o coração, alma e força. Então esse era o propósito de Moisés ao proferir esse discurso narrados em Deuteronômio para aquela nova geração, era isso, né? O segundo subtópico desse primeiro capítulo, que trata sobre os últimos dias de Moisés, vem falando que Moisés, então, ele incentiva o povo a meditar na palavra. Então, o líder Moisés,
ele estava também incentivando o povo, né, que o povo deveria então também meditar na palavra de Deus, né? O Salmo 1 diz que aqueles que amam e meditam na lei de Deus, né, são bem-aventurados, né? Então Moisés, já antevendo, né, a sua partida, né, olha só, instrui o povo a meditar na palavra de Deus, né? Parafraseando então o conselho de Moisés, né, registrado em Deuteronômio capítulo 4, versículo de 1 a 8, né? Então, se parafraseando, né, esses 8 versículos, Moisés estava dizendo ao povo da seguinte forma: olha, obedeçam fielmente a todas essas leis, né? Obedeçam a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Olha só, quando ouvirem falar destas leis, eles dirão, né, os povos dirão, como é sábio e inteligente o povo desta grande nação, né? Então, se você puder ler esta passagem de Deuteronômio 4, de 1 a 8, você vai ver que essa simples abordagem, né, parafraseando, né, podemos englobar então esses 8 versículos dentro dessa frase. E o terceiro e último subtópico desse primeiro capítulo, ele vem falando a respeito de Moisés. Ele vê a terra, né, prometida e morre, né? Então, o comentarista, né, da revista, o pastor Antônio Gilberto, né, escreveu que Moisés foi fiel a Deus e à sua nação em tudo. Olha só que exemplo, né? Então, com esta frase, eu aprendo, né? Podemos aprender algumas lições. A primeira lição: Moisés, então, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Então, é a primeira lição que nós podemos ver, né? Que ele foi fiel a Deus e à sua nação em tudo, né? Então, a segunda lição, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, né, do que por um pouco de tempo ter gozado do pecado. Aprendemos ainda que ele renunciou os palácios do Egito pelo mais precioso de todos os palácios do universo, ou seja, o palácio celestial. Ele estava visando, né, na eternidade. Ele visava a eternidade. A quarta lição: ele abriu mão da sua salvação. Ele abriu mão da salvação. Mas como assim? Em Êxodo 32, nós encontramos ali um diálogo, né, onde Moisés ele suplica a Deus e pede para que Deus, então, não destruísse o povo, né? Porque o povo havia desobedecido, o povo tinha feito um bezerro de ouro, estava adorando aquele bezerro, e Deus chegou ao ponto de querer destruir aquela nação. E Moisés, então, abre mão da sua salvação quando ele intercede em favor do povo, né? Então, a veemência de Moisés foi tal que ele chegou a abrir mão da sua própria salvação caso Deus não aceitasse suas condições. Já imaginou uma negociação deste nível com Deus, né, com o Todo-Poderoso? Você já imaginou uma negociação neste nível, né? Deus se agradou, né, daquele coração então desprendido, né, de egoísmo, né? E qual de nós então seríamos, né, capaz de tal ousadia, né?
Qual de nós seríamos capazes de tamanha ousadia, né? Correríamos este risco, né? Nós observamos e vemos que Deus, então, voltou atrás, né? Considerou, né, as condições de Moisés, né? E ele até relatou, né? Deus falou assim, olha, aquele que pecar, eu com certeza vou riscar, né, o seu nome do meu livro, né? Agora, aquele que não pecar, né, não é o seu caso, Moisés, então não tem como eu fazer isso com você, né? E nós vemos aqui então o quarto subtópico desse primeiro capítulo, que Moisés ele nomeia também o seu sucessor, né? Então Deuteronômio capítulo 31, adiante do versículo 1 a seguir, nós vamos ver que o povo ele temia e respeitava Moisés, né? Eles sabiam que ele sempre falava com Deus, né? Agora era preciso nomear um sucessor, né? Que estivesse adiante do povo. Moisés, então, orientado por Deus. Olha só, Moisés não escolheu, né, Josué por acaso, do acaso, né? Moisés, orientado por Deus, né, preparou Josué das seguintes maneiras. Olha só, Josué foi ensinado e discipulado desde a sua adolescência, né? Josué foi discipulado pelo próprio exemplo de vida de Moisés. Isso é um legado, né? O fato de Moisés ter utilizado o próprio testemunho para discipular Josué demonstra que a sua reputação era ilibada, né? Moisés instrui Josué como seu servo, né? Como servo seu, né? E treinou, né? Moisés treinou Josué nas suas próprias batalhas de guerra, e Moisés também instruiu Josué com base nas orientações oriundas de Deus. Então, está aí que o fato de Moisés, então, ter preparado Josué para substituí-lo, né, no momento oportuno, no momento certo, né. O segundo capítulo dessa lição vai falar sobre Moisés, pastor de Israel. Olha só, o primeiro subtópico desse capítulo 2 vem falando Moisés, né, homem de Deus, né, atribuindo, né, homem de Deus à pessoa de Moisés. Então, homem de Deus, quão grande é o significado, né, desta expressão, né? Quão grande é o significado dessa expressão homem de Deus, né? O que é um homem de Deus? O que é um homem de Deus? Como podemos conhecê-lo, né? Quais são as suas marcas, né? O que rege a sua vida? O apóstolo Paulo identifica o homem de Deus, né, através ali que está registrado na primeira carta, né, na primeira epístola a Timóteo, né, capítulo 6, versículo 11 até o 18, né, primeiro, o homem de Deus é conhecido por aquilo de que ele foge. Mas como assim o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele foge? Como assim? Quais são as coisas que o homem de Deus então deve fugir, né? Ele deve fugir da inveja, da difamação, das suspeitas malignas, né? Das contendas e brigas e acima de tudo, né? Sobretudo da ganância, ou seja, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? O homem de Deus, ele também é conhecido por aquilo que ele segue, né? A Bíblia fala que segue,
né, a justiça, a piedade, a fé, o amor, né, a constância, a mansidão, né? Então, isso faz com que uma pessoa seja conhecida como homem de Deus, né? O homem de Deus também é conhecido por aquilo que ele combate. Combate, né, o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, né? E o homem de Deus ainda é conhecido por aquilo que ele guarda, né? Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Moisés também ainda é identificado como homem de oração, né? Como homem de oração. Bom, Moisés é descrito de muitas maneiras na Bíblia. E mais uma das descrições mais interessantes de Moisés é a de amigo de Deus, né? Então a Bíblia fala que Moisés ele falava, né, com o Senhor, né, ou o Senhor falava a Moisés, né, face a face, como qualquer fala com o seu amigo, né? Então Moisés manteve um relacionamento íntimo com Deus, né? Amigo de Deus, então, é aquele que ouve e obedece a sua voz, né? Então, no relacionamento de Deus com Moisés, ou de Moisés com Deus, né, não era somente Moisés que falava, mas, ao contrário, ele, né, Moisés, ouvia a voz de Deus falando com ele. Amigo de Deus, então, não é aquele que se apressa para entrar e também para sair da presença de Deus. Leva tempo, né, para se comunicar. Olha só, Martinho Lutero, ele costumava dizer que quanto mais ocupado ele ficava, de mais tempo ele precisava para orar. Então, está aí, né, de como ele era conhecido, né, homem de oração. O terceiro subtópico desse segundo capítulo é que Moisés também era conhecido como homem de fé. Moisés, pela fé, foi capaz de distinguir, então, o passageiro do permanente, né? O passageiro, então, incluía o sofrimento do povo de Deus, né? O gozo, né, do pecado, os tesouros do Egito, né? O vitupério de Cristo. Isso é passageiro, né? Inclui, né? Agora, o permanente incluía, então, o povo de Deus, né? A pessoa de Cristo, o pagamento da recompensa, né? Aí está, então, o permanente. As qualidades da fé duradoura, né, está registrado, né, no livro ali de Hebreus, capítulo 11, né, versículo 26 a versículo 28, nós vamos ver, né, sobre a vida de Moisés, que ela, né, essa fé, ela percebe a superioridade, então, dos valores morais e espirituais sobre os prazeres temporais, né, e carnais. E ela está certa de que os valores duradouros estão do outro lado, né? Ou seja, do lado de Cristo, né? Do lado do povo de Deus, né? Essa fé, então, ela escolhe renunciar a uma vantagem passageira para obter um ganho permanente, né? Bom, o tempo já está findando, mas queremos ainda falar um pouquinho sobre o terceiro e último capítulo dessa lição que vamos então estar aprendendo com Moisés. Primeiro, a cultivar comunhão com Deus. Cultivar, então, um momento de comunhão com Deus será de fundamental importância se quisermos ter uma vida
de crescimento espiritual. Este é o momento quando deixamos Deus falar através da sua palavra. E em contrapartida, falaremos com Deus por meio da oração. Em vários textos bíblicos nós percebemos, pode-se perceber o quanto Deus está procurando a comunhão com o seu povo. Então, cultivar a comunhão com Deus nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Olha só que maravilha. Segundo lugar, a ter comunhão com outros crentes. Então, aprendendo com Moisés. Então, em segundo lugar, a ter comunhão com outros crentes. A igreja primitiva é exemplo de comunhão de uns para com os outros. Em Atos capítulo 4, versículo 32, nós encontramos 3 estágios na comunhão dos cristãos. Primeiro, eles tinham um só coração, quer dizer, um só espírito. Eles tinham uma só alma, então uma só mente. E eles tinham todas as coisas em comum. Com a venda de suas posses e seus bens, davam a qualquer pessoa de acordo com o que essa pessoa necessitasse ou necessitava. Então, ter comunhão uns com os outros. 3, aceitar o ministério de líderes piedosos. E Paulo destaca em Efésios 4, capítulo 4, versículo 11 a 13, as tarefas específicas dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, pastores e mestres, as quais são o preparo dos santos, para que a igreja, então, de Cristo possa alcançar a idade adulta e resistir às doutrinas ardilosas e enganosas. Essa é a finalidade. E Paulo ratifica novamente que a cooperação de todos é para a edificação do corpo. A característica, então, marcante de toda incumbência é que a edificação acontece no amor. E para finalizar, ter cuidado com os inimigos. Nem mesmo na posse da terra prometida encerrou a triste narrativa de desobediência e incredulidade. Então os israelitas não destruíram as tribos pagãs de Canaã. Eles não destruíram, e como havia sido ordenados, mas em vez disso se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e a idolatria então foi a maldição e o laço dos israelitas desde o êxodo até o exílio. E eles foram então curados somente pelo rigoroso fogo do cativeiro babilônico. Então encerramos aqui. Até o próximo programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP, e que Jesus possa abençoar toda a sua vida, a sua família, os seus amigos, e um grande abraço. Até o próximo programa.